Bom dia, pessoal. Esperar mais uns minutinhos, mais 5 minutos aí para que todo mundo possa entrar. Tá joia? Tem mais um pessoal entrando. A gente vai esperar mais uns 2 minutinhos. Aí, quando der 11h05 ali, a gente vai dar início à nossa apresentação, tá bom? Até daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui as tela com vocês e a gente vai dar início ao webinar de hoje. O webinar referente aos aditivos contratuais e auditoria em fornecedores. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse webinar ele vai ser relativamente curto, só um momento, só deixa eu confirmar se vocês estão vendo a tela certinho. Confirmei aqui. E aí a gente vai dar início aí, então, esse quinto webinar da nossa segunda série de apresentações sobre o mundo LGPD para cartório, sobre os provimentos referentes ao cartório, a adequação das serventias extrajudiciais e, passado um pouquinho,
Me apresentando, muitos daqui me conhecem, pelo que eu estou vendo nos participantes, são nomes conhecidos, pelo menos da minha parte. Me chamo Guinter Eric, eu sou supervisor de soluções da LGPD aqui da Aitro, sou bacharel de Direito já há quase 10 anos, tenho MBA em Segurança da Informação, sou pós-graduado em Arquitetura e Gestão de Infraestrutura em TI e Conectividade e Segurança de Negócios. Abaixo estão algumas certificações minhas e no canto esquerdo tem meu e-mail de contato e o LinkedIn, caso vocês queiram manter alguma conexão. O e-mail de contato ele vai estar no final também e no material que vai ser enviado para vocês por conta de dúvidas, qualquer outro contato referente ao projeto em si pode ser feito por lá ou pelo nosso e-mail da equipe LGPD. Bom, falando um pouquinho mais aqui dos ativos contratuais e do objetivo deles. O objetivo deles é revisar e adequar os contratos relacionados às atividades de tratamento de dados pessoais, considerando a responsabilização dos agentes de tratamento conforme previsto na LGPD. O provimento, tanto 134 de 2022 quanto 149 de 2023, ele trouxe uma seção específica para essa parte das revisões dos contratos, embora ele deixasse de forma um pouco vaga, digamos assim. A gente vai ver lá no finalzinho que ele trouxe uma questão só, um ponto obrigatório até então, mas, no geral, de forma vaga. Procedimentos de revisão, por exemplo, ele fala ali, revisar modelos existentes de minutas de contratos e convênios externos relacionados ao tratamento de dados pessoais, incluindo o compartilhamento de dados. O que seria essa revisão? Como poderia ser feito? Nossa equipe, a gente trabalhou em cima de aditivos contratuais que são enviados ao longo do projeto de vocês. Muitos aqui no presentes já passaram por essa etapa dos aditivos, outros ainda vão chegar. E acontece que a gente analisou de forma específica para alguns casos, também vou pontuar ali quais são esses casos, mas podem haver mais. Podem haver mais no sentido de Ginter. Aqui tem uma complexidade muito grande, aqui é um cartório classe 3, muito grande, e a gente faz um contrato específico concedendo ali um, um benefício, um vale alimentação, um seguro de saúde, algumas coisas assim. Eu preciso fazer de todos? Nesses casos que eu pontuei, sim, porque vocês estão enviando informações dos seus colaboradores, vocês estão enviando questões de nome, idade, outros dados ali, e nesses casos é obrigatório ter esse cuidado ali, no sentido com quem vai compartilhar, por que está compartilhando, quais são os dados compartilhados, qual a segurança que esses operadores vão ter em referente aos dados, quais os direitos dos titulares que vão ser preservados, como que se dará a exclusão desses dados ali ao final do tratamento deles, e tudo isso precisa estar no contrato. Aí muita gente me pergunta, Guinter, mas se for uma empresa de limpeza, por exemplo, uma empresa de limpeza, ela não há necessariamente essa obrigação em se ter esses aditivos feitos. Mas tem toda a precaução que a gente vai ver ali, uma precaução que resguarda vocês de um acesso que essa pessoa possa ter. Como ela vai limpar? Provavelmente ela vai limpar mesas, vai limpar arquivos, vai entrar em certas partes ali do cartório que normalmente tem uma segurança a mais, e vocês vão ver que a gente tem meio, sim, de precaver de um acesso, de uma divulgação não autorizada, tá bom? Aqui no segundo parágrafo eu coloquei que inclui cláusulas de descarte de dados pessoais de contratos, convênios e instrumentos similares, alinhados aos parâmetros da finalidade pública e às necessidades indicadas. Essas cláusulas foram aquelas que eu mencionei também. Como que vai ser tratado, por quem vai ser tratado,
todas essas questões já trazidas ali nos nossos aditivos, em que vocês vão precisar ter um cuidado com esses operadores contratados, tá bom? Os principais operadores. Esses principais operadores foram alguns exemplos trazidos no provimento e que vocês vão ver ao final ali, nesse último desenho aqui, o ponto principal em que o provimento pediu uma atenção. Eu trouxe aqui para vocês esses descartes de documentos, trituradores de documentos, quando não é feita pela própria serventia, há uma necessidade específica de não retenção desses dados, há um ponto de observação também nesses operadores, nessas empresas. Aqui temos no meio as contabilidades, enfim, por diversos motivos, principalmente a folha de pagamento e a questão de admissão e demissão de funcionários. Vocês vão ver que nessa primeira aqui pode ser de temas gerais, digamos assim, de clientes, de colaboradores, de fornecedores, enquanto a contabilidade está mais ali envolta numa parte mais administrativa, que é essa questão de folha de pagamento, que nem eu mencionei, e há também essa questão operacional. Operacional é questão de banco de dados, questão de backup, questão de sistemas cartorários, tudo isso que vocês utilizam no dia a dia, há uma preocupação maior, há uma obrigação trazida no provimento de que todos esses contratos com essas empresas estejam de acordo com a LGPD, venham com todas aquelas informações, todas aquelas cláusulas que eu falei, de descarte, de manutenção, de tratamento, de finalidade, que é uma preocupação maior, principalmente naquelas de backup, por exemplo. Nas de backup, normalmente o arquivo não fica ali diretamente com a empresa, não tem um acesso da empresa, mas pode essa empresa sofrer um ataque, sofrer alguma coisa assim, e ela precisa estar totalmente resguardada com as suas responsabilidades civis e criminais, inclusive, todas bem feitas, bem construídas, para que não houvesse, né, nada ali do tipo que não resguardasse o cartório nesses casos, tá bom? Vou passar aqui agora um pouco para a gestão de terceiros. A gente falou ali da parte dos ativos contratuais, em que há uma obrigação a ser feita, enquanto essa gestão de terceiros seria a auditoria com esses operadores. O provimento ele veio no sentido de criar procedimentos de auditorias regulares para gerenciar terceiros com quem há os compartilhamentos de dados. Nesse procedimento, destacar a importância de supervisão e controle efetivo para garantir conformidade com as normas de privacidade. Acontece que o CNJ, da forma como ele se apresentou ali no provimento e como vem se apresentando também um pouquinho em alguns outros pontos, alguns webinars que a gente participou, eles não têm trazido uma importância maior como é devida para essa auditoria. Por quê? Eles não falam assim, vocês precisam fazer, vocês devem fazer, e vocês devem apenas contratar empresas que estejam auditadas e estejam ok. Eles não falam isso. Eles falam apenas que vocês devem fazer isso, sim, que vocês devem ter essa auditoria feita, não trazem uma periodicidade, então a gente indica sempre que seja anual, pelo menos. E a gente também preparou um material, a gente preparou um documento ali que fornece uma ajuda para vocês, fornece um caminho a ser feito, com todos aqueles operadores que tratam de documentos, seja ele de sistema, seja ele contabilidade, seja ele TI, quando é externa, tudo que for necessário, tudo que envolva dados, ele precisa ser feita essa auditoria, e ela, que nem eu mencionei ali, ele não traz uma obrigação. Por exemplo, Ginter.
Eu fiz uma auditoria com um operador aqui, vou tratar contabilidade, por exemplo. Fiz uma auditoria com a minha contabilidade e eles ainda não estão muito preocupados com a LGPD. Eles não têm uma empresa que cuida disso, eles não têm os documentos necessários ali. Eu preciso rescindir o contrato com eles? De forma alguma. Se eles estivessem ok, seria um mundo mais maravilhoso ali, seria uma condição mais ideal. Mas por eles não estarem ok, não há essa regra em que eles não podem manter o contrato com vocês. Isso surgiu também, teve uma cliente nossa que falou, Guinta, eu estou há 20 anos com um operador nosso, ele não tem essas condições, ele não se preocupou com essa parte, mas a gente ama o trabalho dele. O tabelião, inclusive, estava pensando em rescindir por conta disso, por conta dessa precaução. A gente indicou para eles que tentasse fomentar com eles, sim, essa ideia, essa cultura de privacidade, mas que não havia essa necessidade. Seria interessante eles se manter? Sim, segurança, segurança deles, segurança de vocês em manterem um contato com eles, mas não é obrigatório, não é um ponto em que o CNJ trouxe falando que só é para manter contrato com essas empresas que estiverem ok. Outro ponto, eu vou passar aqui, mas eu acho que na apresentação já acabou. Isso, vou voltar à tela, depois explico os seus. São servidores temporários, são serviços temporários que vocês precisam ali na serventia no dia a dia. A gente tem um termo de ciência e conduta específico para esses prestadores de serviços. São casos em que vocês não mantenham um contrato ativo, mas que vocês precisam do serviço deles e que, porventura, eles possam ter acesso. Mais cedo eu mencionei um pouco ali a questão de empresa de limpeza, mas também tem questões relacionadas, por exemplo, à manutenção de ar-condicionado. É esporádico. Eu contrato uma vez, quando preciso, é, só quando o ar-condicionado falha, enfim. Não tenho um contrato ativo, mas eu preciso do serviço dele de vez em quando. Nesse termo de conduta e ciência para os prestadores de serviços, a gente especifica que, porventura, se ele tem acesso a algum dado, que ele mantenha o sigilo. Ele pode comunicar internamente para vocês, enfim, dependendo do que seja, mas eles não podem, por exemplo, tirar uma foto, compartilhar essa informação. A gente já, no mundo normal, a gente já sabe que não pode pegar um papel, seria um roubo, seria um furto, mas que assinado ali ele não pode. Ele não vai poder levar nada, nenhum tipo de informação, nem guardada somente na mente, por exemplo. Ele, ele teve acesso ali a um computador, viu uma tela aberta com uma informação bancária, e aí ele vai e se usufrui disso em outra situação. Ele pode ser penalizado criminal, administrativa e civilmente. Então, tem toda essa questão desse resguardo para vocês nesse documento, em que todas as vezes que ele for prestar esse serviço, vocês pedem assinatura, colhem assinatura, se possível, deixe uma via com eles, para eles também terem essa ciência, e é uma preocupação. Teve clientes nossos que perguntaram se podia casar essas duas coisas. Por exemplo, pessoal de TI, empresas de TI externa, em que tinha no contrato e toda vez que fosse prestado serviço, coletasse. É uma preocupação extra, não há problema coletar. Se não for impactar na rotina de vocês, tudo bem. Tendo no contrato, já está ok. Tendo o termo de conduta e ciência, também já serve para vocês demonstrarem para o CNJ, em casos de necessidade, que vocês estavam já atentos e que vocês estavam se resguardando. Tá joia? Como eu falei também no início, esse é um tema um pouco simples de ser falado, de ser conversado, mas o impacto dele é muito grande no dia a dia. Essas auditorias, elas precisam ser feitas,
Normalmente, tem empresas que não abrem as portas tão fácil para essa auditoria. Tivemos casos já de clientes que tiveram problemas com isso, porque a outra empresa acreditava que seria desfeito o contrato, que neles não estando ok, daria algum problema, mas como eu mostrei para vocês, não há o interesse do CNJ, então podem ficar um pouco mais tranquilos. Também há o nosso contraponto, o nosso serviço prestado ali para vocês, em que a gente dá os caminhos, a gente dá os meios para que vocês possam fazer. A gente, para os nossos clientes de serviço continuado, nessa auditoria, a gente ainda faz análise. A gente envia para vocês o questionário, vocês enviam para os prestadores, marcam com eles essa auditoria da forma que vocês gostarem, presencial, virtualmente, enfim, e retornando as informações para a gente faz uma análise e pontua para vocês o que está ok e o que não está, tá bom? Um pouquinho dos nossos serviços, no geral, esses são 2 selos nossos que a gente apresenta para os nossos clientes, que a gente certifica os nossos clientes. Esse selo do lado esquerdo, o selo prateado de Implemented, são para os nossos clientes de etapa única, em que a gente implementa, faz a adequação deles e depois eles seguem com as próprias pernas, seguem, digamos, sozinhos ali nesse mundo de LGPD, enquanto que no direito é o selo ouro, o selo managed, em que mensalmente a gente faz um acompanhamento com os nossos clientes e toda novidade, todo provimento novo, a gente insere no dia a dia desses nossos clientes. Tem uma questão de treinamentos contínuos, novidades que estão por vir aí. Temos um novo treinamento sendo gravado. Ele está saindo ali do forno por agora, em fevereiro, no máximo março, já vai estar entregue para os nossos clientes. E nessa questão do acompanhamento mensal, um relatório onde a gente vê se houve alguma atualização interna, a gente fica à disposição, dispõe de um DPO, de um encarregado de dados para tratar assuntos internos ali, ou externos, consultas de titulares, de direitos titulares também. Ele é o nosso serviço mais completo. Joia? Deixo aqui um meu muito obrigado para vocês que disponibilizaram desses minutos aí para acompanhar. Caso tenham perguntas, podem direcionar ali para o meu e-mail, para o e-mail da equipe, que é equipe.lgpd@itro.com.br. Vamos divulgar essa apresentação ali no YouTube, vamos passar para vocês o material, o link para vocês acessarem, para, caso necessário, vocês compartilhem, caso vocês sintam essa necessidade de compartilhar tanto com seus operadores, quanto com outros amigos, serventuários, fiquem à vontade. E também, nos próximos webinários, a gente pode estar tirando alguma dúvida que porventura tenha surgido. Tá bom, pessoal? Agradeço novamente. Fico à disposição. Se alguém tiver perguntas também aqui na nossa plataforma, tem um campo de perguntas e respostas. Vou ficar mais uns 5 minutinhos na sala, ver se chega alguma. Caso não, a gente encerra o webinar. Tá joia? Bom, eu falei uns 5 minutinhos, mas nenhuma movimentação aqui no nosso perguntas e respostas. Vou disparar algumas sondagens aqui. Que vocês respondam ali para a gente, por favor. Questões sobre relevância desse webinar, como o tema foi apresentado e se você pretende participar dos nossos próximos webinars. Só dando uma consulta rápida, se eu não me engano, o próximo
webinar, ele está marcado aqui. Nosso próximo webinar é para o dia 23, olha, 23 de fevereiro agora. Passado o carnaval, a gente tem ali um novo encontro com vocês. Vou encerrar por aqui, por agora. Novamente agradecer a presença e nos colocar à disposição. Toda e qualquer dúvida, basta nos procurar que a gente resolve, que a gente tira essa dúvida para vocês, tá joia? Muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia.